Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Boa noite, Luiz Miguel. Vamos guardar mais um pouco, pessoas vão chegando. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Giovana. Boa noite, Stella. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Mayara. Boa noite, Clara. Boa noite, Daniela. Então, vamos lá? Na última aula, falamos de continuidade. O que era uma função ser contínua em um ponto? Deixa eu lembrar aqui. Boa noite, Letícia. Então, f é contínua em x0 quando? Quando o limite, quando x tende a x0, é o f de x0. De maneira intuitiva, de um modo mais geométrico, significa que o gráfico da função f não possui um salto no ponto x0. Então, fazer um desenho aqui. Uma função aqui, eixo x, eixo y. Vamos escolher um ponto x0 aqui. Pronto. x0, f de x0. E aqui colocar um pontinho em destaque, laranjinha. E nós também vimos que, quando estamos trabalhando com funções contínuas, existe um teorema importante, que é o teorema do valor intermediário. Para os íntimos, TVI. Uma das principais aplicações desse teorema consiste na busca de raízes. Por quê? Porque se f é uma função contínua, então f no intervalo AB é contínua. Opa. E f de A e f de B possuem sinais contrários? Opa. Subir aqui mais um pouquinho. F de A e f de B com sinais contrários. Por exemplo, aqui, olha só. Se eu pegar meu A aqui e meu B aqui embaixo, f de A e f de B possuem sinais contrários. Então, por exemplo, aqui. O que vai acarretar isso? Que existe uma raiz entre A e B. Em intervalo AB. Boa noite, Isabelle. Dá um tempinho para vocês. Eu me perdi, professor. Você pode explicar de novo, por favor? Posso, eu tenho que falar onde você se perdeu. Você quer provar que C é um número real, né? Aí você fez o gráfico dessa função f de x e achou
x0 ali. Então, calma aqui. Esse gráfico aqui está se referindo a dois tópicos. Então, f ser contínuo em um ponto x0 significa que no ponto x0 a nossa função f, não possui um salto. Tudo bem? Então, essa parte, primeiro tópico aqui, se refere a essa parte verde da curva. Tudo isso e esse pontinho laranja. Você só pode fazer o TVI se for contínuo. Sim. Aí o TVI, o Teorema do Valor Teorema do Valor Intermediário, nos ensina o seguinte: se eu tenho uma função contínua em um intervalo, aí eu vou olhar para essa função, que nós já sabemos que é contínua, mas vou olhar para esse intervalo aqui, que começa em A e termina em B. Se f de A e f de B possuem sinais contrários, então vai existir alguma raiz entre A e B. De fato, entre A e B existe um ponto onde o gráfico corta o eixo x. Esse ponto é a raiz da função f. Mas A e B são valores, qualquer lugar na reta. Você quis olhar. Onde a função A e B definem algum intervalo onde essa função é contínua. Aí é importante que eles sejam opostos na reta? Os Não, valores opostos. não. Eu posso ter algo assim. Posso pegar esse eixo y aqui, passar para cá, pronto. Os dois são negativos. Não, os dois são positivos agora. O que importa é que a imagem de f de A e a imagem f de B que possuam sinais contrários. O sinal de A e o sinal de B não vai influenciar nos valores das imagens. O que importa é o ponto A e o ponto B. Sim ou não? Sim, mas aí a imagem de B iria para onde? Isso que eu não Aí, entendi. vou marcar aqui o desenho, peraí. A imagem de B está aqui, esse pontinho aqui embaixo. Como está abaixo do eixo X, é um valor negativo. A imagem do A, esse pontinho aqui em cima, é um valor positivo, está acima do eixo X. Agora eu entendi, é porque quando se aproxima de B, na reta, ele vai para um lugar negativo, a imagem, Sim, e de A para positivo, entendi. exato. O f de A, isso, agora sim, está aqui em cima, é um número positivo, e a imagem de B é um número aqui embaixo, negativo. Ficou claro, Letícia, Isabelle? Eu consegui um intervalo, A e B, onde a nossa função f ela assume valores positivos. Onde é que é positivo? Daqui até aqui. Qualquer número nesse pedaço azul que eu colocar na função vai produzir um ponto acima do eixo x. Portanto, positivo. A nossa função f também possui valores negativos. Nesse intervalinho azul, qualquer ponto que eu pegue, a imagem vai dar um ponto abaixo do eixo x. Então, é negativo. Ok. Então, se a nossa função é contínua e muda de sinal, positivo para negativo ou negativo para positivo, em algum momento ela corta o eixo x. Ela vai cortar onde? Na raiz. O teorema do valor intermediário não nos ensina a encontrar a raiz, só mostra que ela existe, tá bom? Então, nós fizemos um exemplo na nossa última aula. Vou fazer um outro agora. Vamos olhar para essa função f de x, que é x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 7x menos 9. Queremos provar que existe algum número real, tal que f desse número real vale 100. Prove que existe C, tal que f de C igual a 100.
Vamos pensar um pouco. Nota que o enunciado não pede calcule C de modo que f de C seja 100. Ele pede apenas mostrar que existe esse número. Para isso, nós vamos usar o teorema do valor intermediário. Tem várias maneiras de fazer esse exemplo. Eu vou ensinar um dos caminhos possíveis, não é? Então, o que nós queremos? Tem que ficar claro. Queremos f de C igual a 100. O que é f de C igual a 100? É C ao cubo menos 5C ao quadrado menos 7C, perdão, mais 7C menos 9 é igual a 100. Eu quero mostrar que existe algum número C tal que essa igualdade seja verdadeira. O que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para um lado só. Eu vou pegar esse 100 e passar para o outro lado. C ao cubo menos 5C ao quadrado mais 7C. O 100 vai passar para o outro lado como menos 100. Menos 100 menos 9, menos 109. Opa! Tudo isso vai ser igual a 0. Aí você pensa, tá, grande coisa, o que a gente ganha com isso? Ora, pensa o seguinte, ó. Agora eu quero mostrar que esse C aqui é raiz dessa equação. É solução dessa equação. Então, vou fazer o seguinte, vou construir uma nova função. Seja, como aqui essa função já chamei de f, vou construir uma função chamada g. Seja g de x, quem vai ser g de x? É exatamente essa expressão, trocando c por x. Então, é x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 109. O que a gente quer fazer? Mostrar que existe algum número C, tal que g de C seja 0. Até aí tudo bem? Calma, você quer achar as raízes do... Eu quero mostrar que existe uma raiz. Eu não quero encontrá-la. Eu quero apenas mostrar que ela existe. O enunciado não pede calcule a raiz. Ele pede mostre que ela existe, tá bom? Uma coisa é você saber que algo existe, outra coisa é você encontrar. Por exemplo, você entra numa biblioteca e está procurando um livro. Você sabe que o livro está na biblioteca. Isso é uma coisa. Você saber onde ele está é outra coisa. Tá bom? Beleza, prof. Vamos lá. O que nós sabemos dessa função g de x? X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 109 é uma função contínua. Por que é uma função contínua? É polinomial? Exato, é um polinômio. Então, a função g é contínua, é um polinômio. É um polinômio. Bem, o que nós sabemos de funções contínuas? Se eu conseguir dois valores, A e B, de modo que a função tenha sinais contrários, vai existir uma raiz entre elas. Eu tenho uma função contínua, eu preciso descobrir um valor de x, de modo que essa função g seja positiva e um outro valor onde essa função g é negativa. Alguém consegue chutar para mim aí dois valores? É no chute mesmo, gente, tentativa e erro. Você escolhe o valor de x, calcula, deu certo? Beleza, não deu? Tenta outro. Professor, posso só tirar uma dúvida? Pode.
Nesse caso, quando você está querendo saber um número exato... O que você chama de número exato? Quem é o C? Eu não quero saber quem é o C. Ah, sim. Eu só quero saber, mostrar que o C existe. É aquele papo que vai da biblioteca. Eu só quero mostrar que o livro está na biblioteca. Eu não quero encontrar o livro. Eu quero mostrar que existe a raiz. Eu não quero encontrar a raiz. Entendi, compreendi. Tá bom? Isabeles, se você não me falar o que você não entendeu, eu não consigo te ajudar. Eu não entendi a parte que o senhor fez aí, seja G função de X. Então, eu peguei esse lado esquerdo aqui e troquei C por X. X ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 7x, menos 109. Por que eu fiz isso? É porque é questão de costume a gente, quando estamos trabalhando com função, usar x em vez de c. Só por isso, para ficar uma linguagem mais usual. Aí eu peguei essa expressão que eu troquei o c por x e chamei de função g de x. Tudo bem? Sim, e por que ele é um polinômio? Entendi. Porque um polinômio é qualquer expressão da forma, são potências, múltiplos de potências de x somados. Deixa eu escrever com menos matematiquês. Um polinômio é você pegar uma constante, tudo bem, mais uma constante vezes x, opa, que era para ser vezes x, mais uma constante vezes x2, mais uma constante vezes x3, mais uma constante vezes x4, mais pontinho, 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 uma constante vezes x a n. Um polinômio, desculpa, pointer, um polinômio é uma soma de múltiplos de potências de x. É uma soma, porque a diferença é uma soma especial, é uma soma de múltiplos de potências de x. Tudo bem? Isso é ser um polinômio. Vamos ver. E menos 1 dá negativo? Vamos ver então. Beleza. Então, g de menos 1. Quem é que vai ser? Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes menos 5, menos 5. 7x, quando x é igual a menos 1, menos 7. Menos 109. Então, isso vai dar menos 122, que é negativo. Então, nós só conseguimos encontrar um valor de x onde a função g é negativa. Precisamos encontrar algum valor de x onde essa função g é positiva. Alguém já descobriu algum valor possível? Tentativa e erro, Daniel. Vamos lá, tenta outro número. 5. Acho que 5, como é positivo, acho que vai dar. Vamos ver. Tentativa e erro. Então, vamos ver. Vai dar x ao cubo, 5 ao cubo, menos 5 vezes 5 ao quadrado, mais 7 vezes menos 5. Já vou colocar a resposta, tá? Menos 35. Menos 109. Funcionou? Não, né? Por quê? Mas por que menos 35, Pro? Hã? Se o 7 está positivo na equação. Peraí, desculpa, eu não peguei. Como é que é? Tipo, você colocou menos 35, mas por que se na equação Porque o 7 é 7 positivo? vezes... desculpa, mas... Sim. Tá certo, eu copiei errado. Obrigado. Muito agradecido. Então, 5 ao cubo menos 5
vezes 5 ao quadrado, cancela. Cadê o pointer? 35 menos 109 é negativo. Nem preciso fazer a conta. Não funcionou. Pelo menos eu tenho errado conta. Acho que eu não errei não, né? Então a gente fica triste com isso, mas não funcionou. Outro número. Você pensou, Daniela, em jogar o 109? É isso? Eu ia falar isso. Tá, a gente pode jogar o 109, não tem problema. Se vocês me ajudarem a fazer a conta, tudo bem. Vamos lá. Alguém faz a conta aí para mim? 109 ao cubo menos 5 vezes 109 ao quadrado mais 7 vezes 109 menos 109. Dá para simplificar um pouquinho, mas dá um trabalho. Ah, obrigado. 1.295.020. Ah, tá. Esse aqui é só o cubo. É isso a resposta final? É só o cubo, professor, tem que ir Só o fazendo o cubo? resto. Eu ia fazer pegar um atalho. Peraí. Isso aqui é 109 menos 5 vezes 109 ao quadrado. Eu coloquei o 109 ao quadrado em evidência. Aqui eu vou colocar o 109 em evidência. Mais 7 menos 1 vezes 109. Então aqui a gente vai ter 104 vezes 109 ao quadrado mais 6 vezes 109. Bem, isso aqui é positivo, né? Essa soma de números positivos é positivo. Professor, eu ia falar que o número 16, eu acho que dá. Ah, deve dar. Eu tinha pensado em número mais simples, 10. Porque 10 ao cubo é 1.000. Menos 5 vezes 10 ao quadrado é menos 500. Mais 70 menos 109. Mas o 16 com certeza também vai funcionar, tá bom? Mas aqui que é importante, eu encontrei um número em que a imagem é negativa e um outro número onde a imagem é positiva. Nota que eu nem precisei calcular, tá? O importante é saber que vai ser positivo. Então, negativo, positivo. Então, deixa eu abrir um espacinho aqui. Então, como isso acontece e G é contínua, pelo teorema do valor intermediário, o que acontece? Existe algum número C entre menos 1 e 109, não importa qual é, o importante é que eu já sei onde ele mora. Opa. Menos 1 e 109, tal que G de C igual a 100. Perdão, G de C igual a 0. Sempre fica, Isabelle. Como eu sei que é raiz? Como assim? Como eu sei que existe a raiz, é isso? Não, tipo, você calculou G de menos 1 e G de 109. Sim. Só que eu não entendi o propósito disso pro exercício, entendeu? Vamos ver, peraí, vamos fazer o desenho aqui. Eixo X, eixo Y. Não está em escala. A gente sabe que em menos 1, x igual a menos 1, a imagem é negativa, então está aqui embaixo.
Em algum lugar aqui embaixo. E nós vimos que em 109 a imagem é positiva. Então está aqui acima. Tudo bem até aí? Sim. Porque a gente sabe também que a função ela é contínua, ou seja, se eu for desenhar o gráfico, eu não posso tirar a minha caneta do papel. Então, eu tenho que sair desse pontinho, chegar nesse, sem tirar o lápis do papel. Tem como passar desse ponto para esse, sem cortar o eixo X? Não. De fato, não tem. Vamos supor que seja algo assim, não que seja nesse caso, algo assim. Então, em algum momento, cortou o eixo X. Nesse momento, esse aqui é o C, tal que G de C é igual a zero. É a raiz que está procurando. Você sabe que ela existe. Mais que isso, você sabe que ela existe dentro desse intervalo de -1 a 105. Quem é a raiz? Aí esse é um outro problema. Tá, mas tipo, o que tem a ver, tipo, a função de C ser igual a 100? A função de C, perdão, seria igual a? A 100. Tipo, você vai achar um C, pode ser um número qualquer, mas como é que vai ser igual a 100? Não, olha só, calma, olha só. Eu peguei esse problema aqui e transformei em um outro problema. Eu queria achar f de C igual a 100. O que é f de C? C ao cubo, menos 5c ao quadrado, mais 7c, menos 9, igual a 100. Ora, o número C que faz isso aqui ser verdade é o mesmo número que faz C ao cubo, menos 5c ao quadrado, mais 7c, passando 100 para o outro lado, menos 109 igual a zero. Concorda que é o mesmo C? Concordo sim, entendi. Mesmo, mesmo, mesmo? Mesmo. Então, agora eu troquei de problema. Em vez de eu procurar um C de modo que esta expressão seja 100, eu vou procurar um C de modo que esse novo lado esquerdo seja igual a zero. Qual é a vantagem disso? Eu só tenho que me preocupar com o sinal. Se o que eu estou encontrando é algo negativo ou positivo. E se eu conseguir, né, a função é contínua, isso é importante. Nossa função é contínua, é um polinômio. Se eu conseguir dois valores de x em que a nossa função g ela muda de sinal, significa que em algum lugar no caminho, entre esses dois valores do eixo x que eu escolhi, em algum lugar aí, ela vai ter que cortar o eixo x. Se ela não cortasse o eixo x, a função não seria contínua. Dá um tempinho para você pensar com calma. Ok? Beleza, Pro, eu consegui entender, obrigada. Por nada. Aqui no chat. Ln é logaritmo, chamado logaritmo neperiano. Por nada. Ln de alguma coisa, já para ln de x, é igual ao logaritmo de x numa base muito especial que a base é. Logaritmo na base é. Ok, então vamos lá. Dúvida até aí, gente? Então vamos lá. Então a gente vai entrar em um outro tópico do nosso curso, um tópico que nós veremos, vocês verão até o final da sua graduação, em algum sentido, provavelmente, que é a ideia de derivada.
Opa! Deixa eu ver com o slide. Vamos ver se a gente consegue voltar ao normal aqui. Eliane não é pesadelo, gente. Eliane é uma pessoa bem legal. Vou abrir o programa aqui rapidamente novamente. Agora sim, derivada. Então vamos falar de derivada. Então, a gente vai imaginar o seguinte, uma função com domínio no intervalo AB, e eu vou pegar um pontinho desse domínio, que eu vou chamar de x0. Então, funções têm gráficos. Então, vamos pensar no gráfico dessa função. Eixo x, eixo y. Então, essa é a parte mais complicada, que é desenhar um gráfico decente. Eu acho que vai servir para a gente. Então, digamos que aqui é o A. Opa. Aqui é o B. Pronto. Esse é o gráfico da nossa querida função f. Vamos marcar um pontinho aí muito especial para a gente, que vai ser o ponto x0. Vai ser esse pontinho aqui. Vou marcar esse pontinho aqui, pronto. Aí eu vou considerar uma reta que sai desse pontinho laranja, melhor, que passa por esse pontinho laranja e corta o gráfico em outro ponto. Isso dá um pouquinho de trabalho de desenhar aqui, mas a gente consegue com um pouco de carinho. Quero algo mais assim. Pronto, nada mal, né? Pronto. Aí essa reta vai ser aquela que eu vou chamar de S1. Por que eu vou chamar de S1? Porque essa reta vai passar pelo ponto de coordenada no eixo x, x0 e coordenada x1. Então, aqui esse outro pontinho aqui é a coordenada x1. Tudo bem até aí? Desenhar o gráfico que eu quero aqui, sem fazer uma coisa muito complicada, Então, ficou um pouquinho inclinado. Pronto. Bem, o que a gente sabe? Se essa é uma função f, esse é um ponto x0, esse valor aqui é o f de x0. Bem como esse aqui é o f de x1. Então, tá mais ou menos, né? F de x1, f de x0. Bem, vamos pensar um pouco. Nós temos essa reta S1. Qual é o coeficiente angular? Qual é a inclinação dessa reta? Vou chamar de M1. Quem vai ser? É a variação do y dividido pela variação do x. Escrevi assim, delta y Sobre delta x? Sobre delta x. Professor, a derivada sempre vai cortar em dois pontos ou vai Não. ter em caso que vai cortar um só? Isso ainda não é derivada.
Por enquanto, isso é só uma reta secante. E a derivada não está relacionada... A gente vai chegar lá. Calma. Quem é o ΔY? F de x1 menos F de x0. Sobre x1 menos x0. Até tudo bem? Eu construí essa reta lá amarela e calculei o coeficiente angular dela. Como eu chamei a reta de S1, secante 1, vou chamar o coeficiente angular, a inclinação de M1. Sim, tem aquele negócio do triângulo. Você constrói aqui um triângulo retângulo. Eu só não quero construir, senão o desenho fica muito carregado. Você tem aqui um triângulo retângulo. Você quer descobrir qual é a tangente desse ângulo, cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Tá bom? Agora é o seguinte, eu vou pegar agora um pontinho mais próximo de x0. Aqui eu tenho x1, eu vou pegar um pontinho aqui que eu vou chamar de x2. Peguei. x2. Esse x2, ele vai ter alguma imagem. Opa! Na nossa função f. Mais ou menos aqui, digamos. Está muito inclinado, né? Pronto. E aqui eu vou ter um f de x2. Ora, eu tenho esse pontinho aqui fixo, x0, f de x0. Eu tenho esse outro pontinho aqui, esse novo pontinho. Eu vou considerar a reta que passa pelo ponto x0, f de x0, x1, f de x1. Perdão, x2, f de x2. Vamos ver aqui, ó, mais ou menos assim. Deixa eu acertar ali embaixo. Pronto, tá mais ou menos. Essa reta é S2. Eu pergunto para vocês, qual é a inclinação dessa reta? M2. Mesma ideia. ΔY dividido por ΔX. Quem vai ser o ΔY? Variação do... Pensar aqui em um triângulo retângulo. Vai ser o ΔY, f de x2 menos f de x0, sobre x2 menos x0. F de x2 menos f de x0 sobre x2 menos x0. Vou considerar mais uma vez um pontinho entre x0 e x2. Nota que eu estou chegando próximo de x0. Então, eu vou considerar aqui um ponto x3. Ok, vou fazer preto. Preto não. Azul. x3. Dá para enxergar bem o azul? Alô, quem falou alguma coisa? Dá para ver, professor. Micaela, vai ter uma parte para baixo do eixo 5? Não sei se é Desculpa, não entendi. Para baixo de quem? para baixo do eixo X, tipo como se fosse negativa. Vai ser outro eixo. Ah, para baixo, a parte negativa do eixo X. Vai ter uma parte para baixo? Espera aí, vamos lá. Eu não estou usando para baixo do eixo X porque o meu desenho está para cima, mas eu poderia construir abaixo. Não tem problema. Você está pensando em um gráfico F genérico.
Eu poderia ocupar qualquer pedaço, qualquer um dos 4 quadrantes. Mas eu não sei se essa é exatamente a pergunta. Ah, tá. Então, vamos construir aqui o f de x3. Daqui a pouco eu acerto as cores. Então, aqui eu vou ter a imagem de x3, que vai produzir um f de x3. Consequentemente, eu vou ter uma retinha. Uma retinha aqui. Pronto. Ok. Quem vai ser o M3? A inclinação da reta 3, S3. Delta Y sobre delta X. Que vai ser quem? Delta, o de Y vai ser F de X. Não, é F de X 3 menos F de X 0. É isso? Ok. E delta X vai ser X3 menos X 0. Perfeito. Perfeito. Nota que todas as retas que eu desenhei, essas 3, a S1, a S2 e a S3, são retas secantes. Por quê? Elas estão intersectando o gráfico da nossa função f em 2 pontinhos. Mas nota que cada vez que eu pego um ponto mais próximo do x0, essa minha reta S1 ela está descendo. Ela desceu um pouquinho, veio para S2, ela desceu um pouquinho, veio para S3. Então, se eu pegar um ponto mais próximo do x0, essa S3 vai descer mais um pouquinho. Elas estão descendo, estão se aproximando de uma reta especial. Que reta especial é essa? É a O eixo chamada... X? Hã? O eixo X? Não. Nota que todas as retas que eu estou construindo... Professor? Isso. A origem? Não, calma. Todas as retas que eu estou construindo, elas sempre passam por esse ponto. Então, a reta especial que eu vou construir também tem que passar por esse ponto. Essa é a chamada reta tangente. Deixa eu desenhar ela aqui primeiro. Chama aqui. É a reta tangente T. A S1 desceu um pouquinho, a S2 desceu um pouquinho, a S3 desceu um pouquinho, mas cada vez que eu estou me aproximando o meu X do X0, a minha reta secante desce um pouquinho, ela está se aproximando dessa reta preta, que é chamada reta tangente. Opa! A gente quer fazer aqui é encontrar a equação dessa reta preta, encontrar a equação dessa reta tangente. Qual é a dificuldade aqui? Porque para encontrar a equação de uma reta, o que é necessário? Ou conhecer 2 pontos por onde ela passa, ou, desculpa, conhecer um ponto da reta e a inclinação da reta. Ora, se eu tenho as retas secantes, se eu tenho S1, S2 ou S3, determinar a equação dessas retas é fácil. Por quê? Ela passa por 2 pontos conhecidos, basta
pegar esses dois pontos conhecidos e encontrar a equação da reta. O problema da reta tangente é que ela só passa por um ponto específico, x0, f de x0. Os outros pontos por onde ela passa, eu ainda não sei. Então, para encontrar a equação dessa reta preta, eu vou precisar necessariamente do ponto, esse ponto aqui eu sei qual é, e da inclinação dela. Então, o que nós vamos fazer aqui é tentar encontrar a inclinação dessa reta tangente. Pausa para a reflexão. Professora, a reta tangente tem alguma coisa a ver com as assíntotas? Porque a reta tangente é uma reta, eu acho, né, que eu entendo que é uma reta que quando passa por aquele ponto é quase indistinguível com a outra reta que você estava analisando primeiro, que acho que é, nem lembro Curva. mais, acho que era amarela. A primeira, não, olha só, a reta tangente é aquela que ao passar pelo ponto é quase indistinguível da curva original. No caso aqui, da curva vermelha. Porque tem o mesmo coeficiente angular. Exatamente. Aí, a assíntota também é quase indistinguível A assíntota da é quase reta. distinguível no limite, lá no infinito ou no menos infinito. Aqui eu estou olhando para um ponto x0, um número real específico, um número real fixo. Então, só os conceitos são parecidos, mas eles não têm nada entre comum. Não, tem nada em comum, tá bom? Então, o que a gente quer descobrir aqui é quem é o coeficiente angular dessa reta tangente. Esse é o nosso objetivo. É esse coeficiente angular que vai receber o nome de derivada. Então, como é que nós vamos construir esse coeficiente angular? Desculpa, vamos pensar um pouco. Está claro que o nosso objetivo é encontrar um coeficiente angular dessa reta preta, mas Desculpa, mas por enquanto nós só conhecemos os coeficientes angulares dessas retas secantes, S1, S2 e S3. Que a chave está aí. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu até agora? Se eu pegar um pontinho aqui, ó, por exemplo, entre x0 e x3, vou chamar esse ponto qualquer de xi. Se eu pegar um ponto, se eu pegar um pontinho aqui, xi, de alguma, ele vai ter alguma imagem. Marquei, xi, f de xi. Quem vai ser o coeficiente angular dessa reta MI? Dessa reta que passa por x0, f de x0, xi, f de xi. Como é que vai ficar? Essa reta branquinha aqui. F de xi menos f de x0 dividido por x menos x0, não? Perfeito, perfeito. F de xi menos f de x0 sobre xi menos x0. Opa, ferramenta errada. Então, o coeficiente daquela reta branca é f de xi menos f de x0, xi menos x0. Ok. Então, vamos destacar isso aqui. Esse aqui é o coeficiente angular, ou inclinação. Angular da secante
que passa por quais pontos? Pelos pontos x0, f de x0. Opa. E xi, f de xi. Agora vamos pensar o seguinte, vamos lá, pensa comigo. Olha o pulo do gato. Olha o pulo. Opa, pulei errado. Agora sim, olha o pulo do gato. Bem, eu quero descobrir a inclinação dessa reta preta. Ora, conforme meu valor de x vai se aproximando de x0, essas retas coloridas, estas retas secantes, estão se aproximando dessa reta preta, dessa reta tangente. Concordam comigo? Sim. Então, até escrever aqui, ó. Quando... Opa. Epa, agora sim. Quando xi se aproxima de x0, as retas SI se aproximam de T. Se aproximam da reta T. Agora, se as retas coloridas se aproximam na reta preta, vocês concordam também que o coeficiente angular das retas coloridas também vai se aproximar do coeficiente angular da reta preta? Ou não? Sim. Se eu tenho as retas coloridas se transformando na preta, os coeficientes angulares coloridos também vão se transformar no coeficiente angular da reta preta. A outra pergunta é, como é que eu me aproximo de alguma coisa em matemática? Qual é o processo matemático que me permite de me aproximar? No caso Limite? aqui, exato. Eu quero me aproximar do ponto x0 sem ser x0. Então, vou aplicar um processo de limite. Vou fazer os valores de x se aproximarem de x0. Quando isso acontece, as retas secantes vão se aproximar da reta tangente, como nós podemos ver nesse nosso desenho aqui. Quando isso acontece, o coeficiente angular da secante vai se aproximar do coeficiente angular da tangente. E quem vai ser esse coeficiente angular da tangente? Eu vou pegar exatamente o coeficiente angular da secante, só que eu vou aplicar um limite, quando x se aproximar de x0. Isso aqui é o coeficiente angular da tangente, não, da secante. Secante. Mas aí, quando eu aplico o limite, se transforma no coeficiente angular da tangente. Então, vou mudar de cor aqui. Vocês me digam que dá para entender como é que eu estou distribuindo a informação aqui. Deu sim, professor. Aí, em amarelo é o coeficiente angular da tangente, da reta tangente. Pode falar. E aplicar o limite? Eu só entendi a palavra aplicar limite. Tipo, para você descobrir o coeficiente da tangente, tem que aplicar o limite. Exato. Exato. E é esse coeficiente angular da tangente que nós chamamos de derivada. Dá um tempinho para vocês.
Vou escrever isso no próximo slide com mais detalhes. Desculpa. Esse aqui é o nosso MT, que é o coeficiente angular da tangente. A gente quer criar um símbolo para isso, tá bom? O que tem que carregar esse símbolo? Vamos pensar aqui no nosso desenho. Vocês concordam comigo que esse coeficiente angular tangente varia de ponto para ponto? Aqui eu tenho x0. Se eu colocasse o x0 aqui, ó, o que ia acontecer? Eu ia ter uma outra inclinação. Se eu colocasse o x0 aqui no eixo x, ó, nesse pedacinho aqui, eu teria uma outra inclinação. Se eu colocasse o x0 aqui atrás, eu teria uma outra inclinação. Se eu quero... E aí você teria que mudar a reta em que está comparando o limite? Eu vou ter que mudar a reta, porque ela vai passar em um ponto diferente e vai ter uma inclinação diferente. Vou mostrar isso no GeoGebra rapidinho para vocês. Espera aí. Dá só um segundinho. Trazer vocês para cá. Então, mostrando aqui uma funçãozinha qualquer. F de x igual a, sei lá, x ao cubo menos 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x. Menos 3, pronto. Eu vou marcar um pontinho nesse gráfico, tá aqui. Até aumentá-lo um pouquinho. Pronto. Pronto, tá aí o nosso pontinho. Claro que eu posso pegar esse pontinho, como ele pertence ao gráfico, ele pode descer, ele pode subir, não importa. O que eu quero o quê? Desenhar a reta tangente ao gráfico dessa função verde que passa por esse ponto. Tá aí, essa é a reta tangente. Essa reta preta. O que acontece? Quando eu mudo o ponto, eu mudo a reta. Em particular, muda a inclinação. Então, se eu quiser, já que eu quero criar um símbolo para representar essa inclinação que muda de ponto para ponto, esse símbolo precisa, nesse símbolo, precisa aparecer o valor x0. Concordam comigo? Já que a inclinação muda de ponto a ponto, eu quero um símbolo para descrever essa variação que muda de ponto a ponto. Nesse símbolo tem que aparecer o valor do x0. E que símbolo será esse? Delta. F' de x0. Se eu tenho uma função f e x0 é um ponto do seu domínio, a inclinação da reta tangente no ponto x0, esse limite todo aqui, nós vamos escrever simplesmente pelo símbolo f' de x0. E chamamos isso de derivada. Pausa para a reflexão. Vou melhorar aqui meu sublinhado. Então, o que é derivada? Geometricamente falando, é a inclinação da reta tangente. Atenção, gente, não é a reta, é a inclinação dela. Então, voltando aqui no GeoGebra, deixa eu pegar um pointer. Nós temos a função verde, esse pontinho e essa reta. Quem é a derivada dessa função verde nesse ponto azul? É o coeficiente angular dessa reta preta. Quem é o coeficiente angular? Menos 1,33. Ah, vou mudar o ponto. Mudou o ponto, mudei a reta. Qual vai ser a derivada dessa função nesse ponto? A inclinação da reta. A reta tangente está aqui, ó, com a inclinação dela,
3,06. Ah, vou mudar um pouquinho. Mudei. Qual é a derivada dessa função? Nesse ponto, é a inclinação da reta tangente, no caso, 10,15. Então, a derivada não é a reta tangente, é a inclinação da reta tangente, que, em geral, muda de ponto para ponto. Dá um tempinho para vocês. Então, professor, F' é, na verdade, o limite do coeficiente angular em função do x. Como o x Isso. pode mudar, você coloca ali o x0 capaz de mudar. Isso. É isso? Aqui, opa, deixa eu só fechar aqui. Essa expressão aqui indica qual é a inclinação da reta tangente no ponto x0, f de x0. Então, meu símbolo para derivada tem que aparecer esse termo aqui, x0. Ele aparece aqui, ó, f' de x0. Tudo bem? Mas isso apenas porque você não sabe o outro valor. Você sabe um valor, é isso? Para onde você está olhando para falar que só tem um valor? O Daquele outro x0 é um gráfico ponto fixo. O x0 é um número real, ele é fixo. Esse x aqui, uma vez que você fixa um valor, por exemplo, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. x0 vale 2. Agora, x0 é um outro valor, por exemplo, 7. Vou parar para pagar. O x0 é um número fixo. Que não é fixo é o x. X. Então, x é a variável que está se aproximando do x0. X é a variável que está percorrendo o caminho até chegar em x0. Que é o nosso x1, x2, x3, x4, x5, x3, infinitos x's. Tá bom? Sim. Nota que a derivada nada mais é que um processo de limite. Mais do que isso, quando x tende a x0, f de x menos f de x0 tende a zero. X menos x0 tende a zero. Então, a derivada é sempre, em um primeiro momento, uma indeterminação da forma 0 sobre 0. O que a gente vai aprender é retirar essa determinação de um modo mais fácil, de modo, digamos assim, mais imediato. Mas antes disso, a gente vai fazer alguns exemplos, mais um vocabulário. Se a função tem derivada em um ponto, ou seja, se existe esse limite, dizemos que a função é derivável ou diferenciável em x0. Nota que é bem parecido com a definição lá da continuidade, né? Uma função é contínua no ponto se aquela igualdade é satisfeita. Uma função é derivável ou diferenciável em um ponto se essa igualdade é satisfeita. Se esse limite existe, ou seja, é um número real. Nós vamos dizer que a função é derivável ou diferenciável se ela tiver derivada em todos os pontos do domínio. Mesma coisa que a gente falou com a função contínua. Uma função é contínua quando é contínua em todos os pontos do domínio. Se eu não especifico aonde eu estou analisando, estou me referindo a qualquer ponto do domínio. Pausa para a reflexão. Professor, A é o que mesmo? Qual A? Esse Azão? Isso. Então, aqui é o seguinte. Vamos supor que eu estou olhando para um outro conjunto. Um conjunto Azão.
Eu dizer que a função é derivável ou diferenciável no conjunto azão é porque tem derivada em cada ponto de azão. Se eu não especifico quem é o conjunto, então eu estou me referindo ao domínio inteiro. o conjunto seria tipo. Um É um intervalo. conjunto de pontos da reta. Tá, beleza. Em geral, um intervalo. Quer dizer, da reta não, né? Da parábola, no caso. Não, da função. Não necessariamente uma parábola, Beleza, pode beleza. ser um seno, um cosseno, uma tangente, um logaritmo, já que as pessoas são tão fãs assim do logaritmo. Qualquer função, tá bom? Beleza. Tá. Sim, Micaela, logaritmos vão aparecer bastante nesse curso e vai te acompanhar durante muito tempo na sua vida. Não tem que ter medo deles. Isso é preconceito. Tá, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu acho que eu tinha escrito mais alguma coisa aqui. Tá, tudo bem, então. Outra maneira de escrever a derivada. Dependendo do livro que você está usando para estudar, ou do material, tem outra maneira de escrever a derivada. Que maneira é essa? Outra maneira de escrever a derivada. Como é que nós construímos a derivada? Ela é filhinha de x0, é o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Qual é a outra maneira de escrever essa derivada? Opa, chat. Gente, não tem que ter medo do alien. Lá no Ava tem material bem legal de alien, é só dar uma olhada. O alien salva a vida, gente, literalmente. Para não confundir aqui, vou deixar assim. x0 aqui e x aqui. Então, o que esse limite indica? Que o nosso x está se aproximando de x0. Como é que eu posso escrever isso de outra maneira? Eu vou chamar de h a distância de x0 até x. Essa distânciazinha aqui, eu vou chamar de h. Vocês concordam que h é a mesma coisa que x menos x0? Não tem para vocês. Se eu pensar, por exemplo, que aqui está o 0, essa distância aqui é a distância até o x menos a distância até o x0. Tudo bem até aí? Tudo bem. Vamos olhar para esse h. h é igual a x menos x0. Eu vou isolar esse x, né? Porque aqui eu tenho x sozinho. Então, eu vou isolar o x. Vou passar o x0 para o outro lado. Então, a gente passa a ter x é igual a x0 mais h. Então, esse f' de x0, eu vou reescrever como em algum limite. Temos uma fração, obviamente. X menos x0, que é o que aparece no denominador, é a mesma coisa que h. Então, eu posso colocar um h aqui embaixo. F de x, quem é x? Ora, x0 mais h. Opa, x0
mais H. Menos f de x0, deixa como é que está. F de x0. Agora vamos pensar mais um pouquinho. Quando x se aproxima do x0, o que acontece com H? O que vocês acham? Se x se aproxima de x0, H se aproxima de quem? Olha o desenho. Zero? De 0. H é a distância de x a x0. Se o x se aproxima de x0, é porque a distância tende a 0. Então, H tende a 0. Calma, Então, essa é uma outra maneira de a gente poder escrever também a derivada. Vou encontrar ou nesse formato aqui de baixo, ou nesse formato aqui de cima. Opa! Tem essas duas maneiras. São equivalentes, né? Foi só uma mudança de variável. Aqui, você está pensando o H, a distância indo para 0, e aqui está pensando em um valor se aproximando de x0. São equivalentes, tá bom? Trabalhar com uma é igual a trabalhar com a outra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eu vou trabalhar com essas duas e mostrar que elas, na verdade, produzem o mesmo resultado. É uma questão de gosto. Você prefere escrever o H ou você prefere escrever x tender a x0? É só uma opção de gosto. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, é o seguinte, eu tenho mais um assunto para apresentar, mas eu vou fazer um exemplo antes, tá bom? Porque parece que para algumas pessoas pode estar muito abstrato e muito assustador. Você vai ver que não é tão complicado assim, tá bom? Então vamos fazer um exemplo para tornar as coisas mais palpáveis. Daqui a pouco a gente volta para esse slide. Então vamos olhar para uma função simples, uma função simpática, uma função que acompanha vocês há muito tempo, que é o f de x igual a x ao quadrado. Vamos ler com cuidado o que o enunciado pede. Ele pede no item A quem é f' de 1, ou seja, quem é a derivada dessa função x ao quadrado no ponto 1. Geometricamente significa o quê? A inclinação da reta tangente no ponto 1. O item B, ele pede a derivada da função f em qualquer valor de x. Esse parece um pouquinho mais complicado. O item C pede a equação da reta tangente. Isso aqui a gente vai discutir mais tarde. Vamos pensar primeiro no item A e no item B. Por enquanto, a única coisa que nós sabemos sobre derivada é a definição dela. Então, vou trazer a definição para cá. Quem é a definição? Essa aqui, ó. Essa é a definição. Eu vou copiar exatamente o que está aqui e passar para aquele slide. Então, já escrevi aqui, ó. Daniel, posso usar a fórmula de cima ou a fórmula de baixo? Pode, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Copiei, ó. Nenhuma novidade. Agora vamos ler com calma. O item A pede f' de 1. Nessa expressão aqui, eu tenho f' de x0. Eu quero f' de 1, eu tenho f' de x0. Então, quem deve ser o x0? X0 deve ser 1. Então, onde aparece x0, eu vou substituir por 1. Então, vamos com calma. Ó. Onde aparece x0, coloco 1. F' de 1 é igual a limite, quando x tende a 1, dividido por f de x, que é x ao quadrado, menos f de x0 é f de 1. Opa!
f de 1. Quanto vale f de 1? 1 ao quadrado, que é 1. Dividido por x menos 1. Pausa para reflexão. Vocês concordam comigo? Eu peguei exatamente a definição de derivada que nós construímos e substituí o x0 pelo valor 1. Até agora eu só fiz isso. Só que agora tem um problema, né? Quando x tende a 1, nós encontramos 0 sobre 0. Como é que nós podemos retirar essa indeterminação? Aceito sugestões. Eu dou uma dica, olha só, começa com igual. Depois. Como a gente pode resolver esse limite? X menos 1 e x mais 1. Perfeito. Isso é o limite. Quando x tende a 1, vamos fatorar x mais 1, que multiplica x menos 1. Dividido, todo mundo muito feliz e contente, sendo dividido por x menos 1. Vamos cortar. X menos 1 cancela com x menos 1. Nota que eu cancelei o que estava produzindo 0 sobre 0. Esse cara morreu. Sobrou só o quê? Limite. Quando x tende a 1, de x mais 1. Quando x tende a 1, 2. Significa o quê? Que a derivada da função em x igual a 1, f' de 1, vale 2. Dá um tempinho para vocês. Pronto. Vamos ver no GeoGebra como é que fica isso? Vamos mudar essa função f de x por x ao quadrado. Tá aí, deixa eu centralizar aqui um pouquinho. A gente quer descobrir qual é a inclinação da reta tangente no ponto 1. Então, eu vou pegar esse pontinho azul e levar até o x igual a 1. Ó. X igual a 1 está aqui. Ó. Mais ou menos... Aqui, pronto. X igual a 1. Aí nós temos essa reta preta, que é a reta tangente. Qual a inclinação dela? 2. Exatamente o que nós encontramos aqui. Dá um tempinho para vocês. Daniel, então toda vez que eu estiver calculando derivada, eu vou precisar resolver um limite? Na verdade, não. Nós vamos desenvolver algumas técnicas para facilitar a nossa vida. Mas lembre-se sempre que estava por trás era algum limite da forma 0 sobre 0. Dá um tempinho para vocês para fazer o item B. F' de x. No item A, calculamos a derivada da função no ponto 1. O que nós queremos fazer no item B é calcular a derivada da função em qualquer ponto. Ou seja, uma vez que eu escolho o valor de um x, eu tenho de maneira imediata qual é o valor da derivada da função naquele ponto. Então, eu vou copiar aqui o enunciado B. Quem é f' de x? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou usar, para mostrar que é equivalente, aquela outra expressão, ó. Essa aqui de baixo. Só copiei. Agora vamos com calma. Nós queremos f' de x.
Então, é limite quando h tende a zero. Eu só vou copiar. Vou trocar x0 por x. F de x mais h menos f de x sobre h. Opa, ferramenta errada. Vamos lá com calma. Lembrando, quem é f de x aqui? F de x nesse exercício é a função x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser limite quando h tende a zero. Vamos ver. Bem, f de x é igual a x2. Quem vai ser f de x mais h? A f leva quem está dentro dela ao quadrado. Quem está dentro de f de x mais h é o próprio x mais h. Então, é ele que vai ser levado ao quadrado. Opa. X mais h ao quadrado. Menos f de x, que é o próprio x ao quadrado. Sobre h. Percebe que o denominador eu só copiei, enquanto o numerador eu só substituí. Mas ainda assim, quando h tende a zero, 0 sobre 0. Então, eu vou retirar a determinação da seguinte maneira. Limite quando h tende a zero. Mesma etapa anterior. Ó, eu tenho um pointer. Alfa. Agora sim. Alfa ao quadrado menos beta ao quadrado é alfa menos beta. Deixa eu ver assim. Alfa menos beta, que multiplica alfa mais beta, dividido por h. Você pode cancelar o quê? X com menos x. Então, vai sobrar quem? Limite quando h tende a zero de h que multiplica x mais x, 2x. 2x mais h. Sobre h. Opa, sobre h. H de cima cancelar com h de baixo. Então, opa, desculpa, igual. Limite quando h tende a zero de 2x mais h. O que acontece aqui? Quando h tende a zero, 0 mais 2x, 2x. E a gente aprendeu com isso que a derivada da função x ao quadrado é 2x. Então, não importa agora mais qual é o valor de x que eu queira. Se eu quiser a derivada em 3, a derivada em 7, a derivada em π, não importa. Eu não preciso mais resolver todo esse limite. Basta jogar nessa expressão. Então, a derivada da função x ao quadrado, cadê o pointer? No ponto x é 2 vezes x. Vou mostrar isso no GeoGebra?
Cadê você, GeoGebra? Ó, aqui no ponto 1, lembre-se, a derivada é a inclinação da reta tangente. No ponto 1, a inclinação é 2, que é o dobro de 1. Se eu mudar o ponto azul para... Vou chegar aqui bem pertinho. Pronto, 2. Em x igual a 2, a derivada é... Vou mostrar aqui. 4, que é 2 vezes 2. Se eu pegar aqui meu pontinho azul e colocar aqui no menos 3, o que nós aprendemos? Que a derivada é 2 vezes a coordenada x. A coordenada x é menos 3, o dobro, menos 6. Opa, deixa eu colocar certinho no ponto. Pronto. O dobro, menos 6. Dá um tempinho para vocês. Vou voltar aqui ao nosso quadro. A gente vê como é que é a chamada equação da reta tangente. Nós sabemos a inclinação da reta. Vou botar aqui um desenho no passado. Nós sabemos que a inclinação dessa reta é o mt, que é o f' de x0. E nós sabemos que essa reta passa pelo ponto x0, f de x0. Se eu tenho inclinação, se eu tenho ponto por onde ela passa, eu consigo encontrar a equação da reta. Então, nós teremos aqui, passa, o que acontece com essa reta tangente? Passa em x0, f de x0. O que mais? Tem inclinação. F' de x0. Então, vamos lembrar, a equação de reta. Y é igual a x mais b. A é o coeficiente angular, no caso, a inclinação. Então, como a inclinação é f' de x0, y é f' de x0 vezes x mais b. Fazendo x é igual a x0 e y é igual a f de x0. Então, y é f de x0 é igual a f' de x0, x no ponto x0, mais b. Então, isolando b, b é igual a f de x0 mais f' de x0, desculpa, menos, que era para ser o menos, passou para o outro lado, né? x0. Então, nós temos o valor do b, nós temos o valor do b, nós temos o valor do a, então é só substituir. Então, y é igual a ax mais b. Então, y é quem é a? F' de x0. Quem é b? F de x0 mais f' de x0. Perdão, menos f' de x0. x0. Arrumando isso aqui um pouquinho. Y é igual a f de x0 mais f' de x0, f' de x0, posso colocar em evidência. Que multiplica x menos x0.
Opa. E que é isso? É a equação da reta tangente ao gráfico de f em x0. Em x0, f de x0. Dá um tempinho para vocês. Então, essa fórmula, gente, tem que estar no sangue de vocês. Se você fizer um hemograma, tem que aparecer hemácias, tem que aparecer derivadas, tem que aparecer equação da reta tangente. Como é que a gente usa isso? Ora, item C, né? Ele pede qual a equação... Opa, chat. Tô falando sério. No item C pede a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto 1f de 1. Então, vamos lá. Item C, opa. Abri um espacinho aqui. Não, deixa eu mudar a ordem. Item C. Equação da reta tangente em 1f de 1. Vamos lá buscar a equação da reta tangente. Opa, passei muito. Tá aqui. Equação da reta tangente. Y é igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0. O que a gente quer? Nós queremos no ponto x0 igual a 1. Então, fazendo x0 igual a 1, o que acontece? Nós temos y é igual a f de 1 mais f' de 1 vezes x menos 1. Opa. Nós vimos o quê? Que f de x, nesse caso, quem é? X ao quadrado. Então, isso implica o quê? Que f de x0, que vai ser o f de 1, é 1 ao quadrado, que vale 1. Então, isso aqui vale 1. Opa. Escrever assim. Ligação dupla com 1. Quem é a derivada? Opa, desculpa, errado. Quem é f' de 1? Nós já calculamos, né? No item A mesmo. F' de 1 vale 2. Então, f' de 1 vale 2. Então, só substituir. Y é 1 mais 2 que multiplica x menos 1. Então, y é igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1. 2x menos 1. Opa! Então, essa é a equação da reta tangente buscada. Mais uma vez, GeoGebra. Ponto 1, né? Então, essa parábola no ponto 1. Vamos fazer esse pontinho azul chegar em x igual a 1.
Quase, né? Pronto. Nota o quê? Cadê aqui? A equação da reta tangente do GeoGebra coincide com a nossa. 2x menos 1. Dúvida, gente? Algo obscuro, nebuloso? Então, gente, por hoje é só isso tudo. Desejo a todos uma excelente noite, uma ótima semana e sempre bons estudos. Até, professor. Fica com Deus. Até, igualmente. Letícia, eu não vou conseguir te ajudar agora, porque eu tenho uma outra aula para dar. A gente conversa na sexta. Ou você me manda um e-mail, pode ser? Por favor? Por nada, que realmente eu tenho uma aula agora 8h10. Eu não vou conseguir te ajudar agora. Tá bom? Por nada. Valeu, boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, Luiz.